A alquimia, ela ainda mexe muito com nossa imaginação, né? Ah, com certeza. A pedra filosofal, essa ideia de transformar chumbo em ouro, buscar a imortalidade, Sim, parece coisa de fantasia, tipo Harry Potter. Mas tem uma história real bem complexa por trás. exatamente. E hoje a gente vai investigar um pouco essa história, né? Focando no Nicolas Flamel. Quem foi ele de verdade? E como é que ele virou essa lenda toda? Vamos mergulhar nisso? Olha, e para entender essa figura e a própria alquimia, a gente combinou fontes bem variadas, sabe? Registros históricos mesmo, análises da lenda, a representação cultural e até umas pesquisas científicas mais recentes, com umas conexões assim, bem inesperadas. Legal. Então vamos lá. O que era, afinal, essa tal de alquimia? A gente pensa logo em ouro, vida eterna. A crisopeia, a pedra filosofal. Isso. Mas era bem mais que isso, né? Pelo que eu entendi, era uma busca por conhecimento da natureza, purificação, quase uma filosofia espiritual, assim. Exato. E usava uma linguagem super simbólica, né? Hermética. Hermética. Vem de Hermes Trismegisto, né? Aquela figura mítica. A ideia de ser algo só para iniciados. Justamente. E é nesse contexto que entra o Flamel. Ele existiu de verdade, foi uma pessoa real. Ah, ele existiu mesmo? Sim, um escrivão, um livreiro juramentado lá em Paris. Viveu entre os séculos XIV e XV. Tinha uma vida, assim, confortável. Casou com uma viúva rica, a Perrenelle, Ah, sim. e ele ficou conhecido por filantropia. Financiou obras em igrejas, um ossuário todo decorado, até uma casa para abrigar gente pobre. Nossa, que interessante. E essas ações, por serem muito visíveis, talvez tenham ajudado a criar essa imagem de uma riqueza fora do comum, sabe? Entendi. Mas espera aí. Ele era um escrivão, filantropo. Como é que ele vira o alquimista lendário que a gente conhece hoje? Aí que tá o ponto. Essa fama de alquimista só apareceu, tipo, séculos depois que ele morreu. Lá pelo século XVII. Sério? Tanto tempo depois? Pois é, foi aí que começaram a surgir as histórias do livro misterioso de Abraão, o judeu. Ah, o famoso livro. Isso. Que ele teria decifrado, talvez com ajuda na Espanha, que fez a transmutação em 1382, que ficou imortal, forjou a própria morte, foi para a Índia. Uau! Uma história em tanto. Só que assim, não existe nenhuma prova histórica de que o Flamel de verdade praticasse alquimia. Nenhuma. Caramba! Então a riqueza dele. Era explicável, provavelmente, pela profissão dele, pelo casamento, talvez investimentos imobiliários. A lenda pode ter sido inventada bem depois, sabe? Talvez para dar uma explicação mais fantástica para essa riqueza. Tá para esconder outra coisa. Faz sentido. E tem o livro das figuras hieroglíficas, né? Que dizem ser dele. Isso, atribuído a ele, mas publicado só em 1612. Provavelmente é apócrifo também. Tem anacronismos, vocabulário que não bate com a época. Talvez tenha sido escrito por outra pessoa. Esse livro narra a lenda toda, né? E interpreta os símbolos que o Flamel teria mandado esculpir lá no Cemitério dos Inocentes. E essa linguagem simbólica era a chave, né? Dragões, sol, lua. Exato. Não falavam de ouro e chumbo comuns, mas de princípios, de estados ou fases de uma matéria-prima super misteriosa. Falando nessa matéria-prima, os textos são bem enigmáticos, né? Muito. Sugerem algo biológico. Falam em semente, sangue, carne. Tem interpretações que dizem que poderia ser medula óssea, talvez até humana. Nossa, isso explicaria o segredo todo, né? Na Idade Média. Com certeza. O próprio Flamel teria escrito que a obra, o trabalho alquímico, viria dos ossos dos mortos. É bem forte. Pesado. E o processo em si, como era? Usavam um forno de calor brando, chamado atanor. Não era uma fornalha quente, era mais uma estufa, sabe? Para cultivar essa matéria. Aí separavam e recombinavam os elementos dela, o mercúrio, o enxofre, o sal, em várias etapas. Decantar, calcinar, dissolver. E aqui a coisa fica mais doida ainda. Porque essas práticas antigas parecem ter um eco em coisas bem modernas, é isso? Exatamente. Tem um artigo científico recente que é fascinante. Ele aponta semelhanças, assim, impressionantes entre os protocolos e até as imagens de textos alquímicos, tipo o Mutus Liber, aquelas da medula óssea. Não acredito. Como assim? Os paralelos são muitos.
o uso de estufas com controle de temperatura, umidade, CO2, a matéria-prima biológica, né, a medula, os processos de separar, purificar, recombinar, até a observação das cores como indicadores das fases, já que não tinham microscópio. Uau! Interpretaram o Mutus Liber como um possível guia visual para esse cultivo artesanal de células-tronco. É uma conexão incrível, embora, claro, ainda seja uma hipótese. É quase ficção científica pensar nisso. E claro, não dá para não falar de Harry Potter, né? Que trouxe o Flamel de volta com tudo. Com certeza. A J.K. Rowling claramente pesquisou. Ela usa figuras reais da alquimia e até as etapas clássicas: nigredo, o preto, albedo, o branco, rubedo, o vermelho. Sim, parecem simbolizadas nos personagens, né? Hagrid, o Rubius, Sirius Black, Dumbledore, Alvo, a Fênix. Exato, tudo se conecta. É uma metáfora poderosa que continua viva. Sem dúvida. Então, para resumir nossa conversa, a gente partiu do fascínio pela alquimia, desvendou o Flamel histórico que existiu por trás da lenda, deu uma espiada nas práticas bem detalhadas dos textos antigos. E viu essas conexões surpreendentes com a biologia moderna. Isso, e como tudo isso ainda vive na nossa imaginação, na cultura popular. A lenda se construiu sobre uma base real, mas ganhou vida própria, né? Totalmente. E fica a pergunta, né? E se essa busca alquímica toda, para além do ouro literal ou da vida eterna, fosse tipo uma forma intuitiva de tentar entender e até manipular os processos da própria vida? Interessante pensar assim. Uma curiosidade profunda sobre a matéria, sobre a transformação, que a ciência hoje continua explorando, claro, com outras ferramentas, mas talvez com a mesma raiz, sabe? Quantos outros conhecimentos antigos, talvez escondidos em símbolos, ainda esperam ser decifrados por nós.